Bem-vindo ao canal Audiobook Trader. Aprenda a investir para atingir resultados consistentes de forma segura e simples com os livros mais lidos pelo mercado financeiro. Nosso intuito é compartilhar a educação financeira e proporcionar grandes obras em forma de áudio, de modo que otimize seu dia. Para aprender mais, clique no link da descrição. Deixe seu comentário, adoraríamos ouvir quais livros você gostaria de ter aqui no canal. Vamos ao livro. Introdução. A publicação de um novo livro no campo dos investimentos torna necessárias algumas explicações de seu autor. As observações a seguir terão de ser, portanto, de alguma forma pessoais, a fim de fornecer uma explanação adequada à minha ousadia de oferecer mais um livro sobre o assunto ao público investidor. Após um ano na então recém-criada Escola de Administração da Universidade de Stanford, entrei para o mundo dos negócios em maio de 1928. Comecei a trabalhar e, 20 meses mais tarde, tornei-me diretor do Departamento de Estatística de uma das principais unidades do atual Procter & National Bank da cidade de São Francisco. Segundo a nomenclatura atual, eu seria chamado de analista de investimentos. Eu ocupava um lugar privilegiado na incrível orgia financeira que culminou no outono de 1929, bem como no período de adversidade que se seguiu. Minhas observações me levavam a acreditar que havia uma oportunidade magnífica na costa oeste para uma empresa especializada em consultoria de investimentos, que se tornaria uma antítese direta das descrições antigas e pouco lisonjeiras de certos corretores da Bolsa de Valores, homens que sabem o preço de tudo e o valor de nada. Em 1º de março de 1931, fundei a Fisher & Co., então uma empresa de consultoria de investimentos que prestava serviços ao público em geral, embora com seus interesses centralizados amplamente em torno de algumas poucas empresas em crescimento. Essa atividade prosperou. Então, veio a Segunda Guerra Mundial. Por 3 anos e meio, enquanto eu estava envolvido em diversas tarefas de gabinete para a aeronáutica, passei parte do meu tempo livre revendo as decisões de investimento bem-sucedidas e, mais especificamente, as decisões mal-sucedidas que tomara e havia visto outras pessoas tomarem durante os 10 anos precedentes. Comecei a ver determinados princípios de investimento emergirem dessa revisão, os quais eram diferentes de alguns comumente aceitos como cartilha na comunidade financeira. Quando retornei à vida civil, decidi colocar esses princípios em prática em um ambiente de negócios pouco conturbado, afastando questões paralelas e de pouca importância o máximo possível. Em vez de prestar serviços ao público em geral, a Fisher & Co., por mais de 11 anos, nunca atendeu mais que uma dúzia de clientes ao mesmo tempo. A maioria dos clientes foi basicamente a mesma durante esse período. Em vez de dar preferência à valorização do capital, toda a atividade da Fisher & Co. foi centralizada nesse único objetivo. Tenho consciência de que esses últimos 11 anos foram um período de alta geral nos preços das ações, durante o qual todos aqueles que se envolveram nessas atividades devem ter obtido bons lucros. Não obstante, de acordo com o grau em que esses fundos consistentemente progrediram, a partir dos índices gerais reconhecidos pelo mercado como um todo, creio que seguir esses princípios justificou-se ainda mais no decorrer do período pós-guerra do que nos 10 anos antecedentes, quando eu apenas os aplicava parcialmente. Talvez seja ainda mais importante lembrar que eles não foram menos compensadores durante alguns desses anos, quando o mercado em geral estava estático e decadente, em comparação ao período em que o mercado se encontrava em notória ascensão. Ao estudar os registros de investimentos, tanto os meus como os de outras pessoas, 2 questões representaram influências significativas para que este livro fosse escrito. Uma delas, que menciono diversas vezes no decorrer do texto, é a necessidade de ser paciente para que se possam obter altos rendimentos a partir de investimento. Deixe-me colocar de outra forma, é geralmente mais fácil dizer o que vai acontecer com o preço de uma ação no mercado do que quanto tempo vai levar para que isso aconteça. A outra questão é a natureza inerentemente enganosa do mercado de ações. Fazer o que todos estão fazendo no momento e, portanto, o que você quase que irresistivelmente tem o ímpeto de fazer é, em geral, uma atitude absolutamente errada.
Por essas razões, com o passar dos anos me surpreendi explicando aos proprietários dos fundos que administro, em detalhes, os princípios por trás de uma ou outra atitude por mim tomada. Somente assim eles teriam entendimento suficiente do porquê eu estava adquirindo alguns títulos, para eles totalmente desconhecidos, de tal forma que não houvesse qualquer impulso de dispor deles antes de decorrido tempo bastante para que a compra se justificasse pelas cotações do mercado. Gradualmente, surgiu o desejo de compilar esses princípios de investimento e dispor de um registro impresso que eu pudesse usar como referência. Isso resultou no primeiro prospecto para a organização deste livro. Posteriormente, comecei a pensar nas muitas pessoas, a maioria delas proprietárias de fundos bem menores do que aqueles pertencentes aos poucos indivíduos que atendem meus negócios, que me procuram há mais de 10 anos e me perguntam como elas, como pequenas investidoras, devem começar a seguir o rumo correto. Pensei, também, nas dificuldades do grande número de pequenos investidores que absorveram, não intencionalmente, todo tipo de ideias e noções de investimento que podem se tornar onerosas com o passar dos anos, provavelmente por nunca terem sido colocados diante do desafio de conceitos mais fundamentais. Por fim, pensei nos diversos debates que tive com outro grupo, também essencialmente interessado nessas questões, embora de um ponto de vista diferente. Essas pessoas são presidentes corporativos, vice-presidentes financeiros e tesoureiros de empresas públicas, muitos dos quais demonstram um profundo interesse em aprender o máximo possível sobre essas questões. Concluí que havia necessidade de um livro do gênero. Decidi que o livro teria uma apresentação informal, na qual eu me dirigiria a você, leitor, na primeira pessoa. Eu utilizaria grande parte da linguagem e muitos dos exemplos e analogias que costumo aplicar ao apresentar esses conceitos àqueles cujos fundos administro. Espero que minha franqueza e, muitas vezes, minha aspereza não lhe sejam ofensivas. Especialmente, espero que o leitor conclua que o mérito das ideias que aqui apresento possa compensar minhas falhas como escritor. Item Philippa Fisher San Mateo, Califórnia, setembro de 1957. Obrigado por assistir, apoie o canal curtindo e fazendo sua inscrição para receber notificações de novos livros. Esta atitude valoriza o trabalho do canal e também incentiva a fazer novos vídeos.